Beatriz Virgínia Gomes Belmiro. Minha data de nascimento é 10/1/98 e eu nasci na cidade do Rio, no Rio de Janeiro, no município de Belfor Roxo. Minha mãe sempre falava, olha, vocês nasceram no Rio, mas vocês são nordestinos. Então, eu cresci muito entendendo essa questão, né? Valorizando a cultura nordestina, até porque a Maré é muito grande e parte dela é povoada por nordestinos, né? Então, a parte que eu morei da Maré, que eu vivo até hoje, é uma parte com muitos nordestinos, né? É uma parte onde tem eu ando na rua e encontro vários parentes, assim, né? Então, a minha mãe, ela veio também a gente morou um tempo numa ocupação aqui na Maré, que foi a ocupação do Kinder Ovo, né, que foi derrubada. Minha mãe foi uma das ativistas, né, que lutou pelo direito à casa, né, que perdeu a casa, né, nesse vai e vem do Kinder Ovo e tal. Então, essa galera era uma galera muito nordestina também. Então, se criou uma família. Então, a minha rua é esse pessoal dessa antiga ocupação, né, a rua que eu cresci. Né, e são as vilinhas, né, que eles fizeram, eles montaram nesse projeto aí social. Então, é todo mundo nordestino também. Então, eu sempre cresci comendo muito cuscuz, indo na Feira de São Cristóvão, conhecendo essas questões nordestinas, né? E cheguei para o Nordeste, voltei algumas vezes, então sempre tive muito isso na minha essência, né? Dessa questão das mulheres nordestinas também. Então, eu cresci com meu irmão, né? Sempre foi eu e ele, assim, para tudo, porque meus pais sempre trabalharam muito, né? E mesmo sendo muito perigoso ficar duas crianças, eu comecei a ficar com ele, eu tinha 6 anos. Né? E minha mãe confiava em Deus, assim, em todos os vizinhos. Então, meus vizinhos sempre sabiam que estávamos sozinhos. Então, qualquer coisa que acontecia, os vizinhos interferiam, né? Se tivesse operação, os vizinhos iam lá em casa. Às vezes, a polícia revistava lá a nossa casa, porque eles fazem essas revistas nas casas. E aí, os vizinhos iam lá em casa e falavam, olha, tem 2 crianças aí, a gente vai entrar com vocês. Então, os vizinhos sempre foram muito importantes, assim, porque eles sabiam que ficávamos sozinhos sempre, desde sempre. Então, eles sempre interviam, né? E aí, assim, eu comecei a fazer projetos de dança ainda pequena, 6 anos por aí, mas sempre gostei de arte, teatro, música, né? E aí, com uns 9 anos, aí eu voltei a dançar na Maré mesmo, na Casa de Cultura, que hoje é o Museu da Maré, né? E então, eu comecei a ocupar esse meu tempo dessa maneira. Então, com 12 anos, eu fazia um projeto chamado Usina Cidadania, que era como se fosse uma escola, mas de arte. Eu passava o dia inteiro lá. Eu saía da escola e ia direto para lá. E lá tinha primeiro tempo, segundo tempo, intervalo, né? E voltava para casa de noite. Então, eu fazia sempre muitas coisas para ocupar meu tempo, já que meus pais não ficavam em casa. Então, eu tive essa saída. E meu irmão foi para o esporte, né? Então, ele também ficava o tempo todo no futebol, na luta. E eu, assim, na dança, na música, eu fazia música num tempo, depois eu ia pro teatro, depois eu ia pro jazz. Fora que no teatro eu aprendi essa questão da liberdade, né? Acho que um dos melhores momentos do teatro para mim, tirando o palco, é a coxia, é atrás, porque todo mundo tá ali se ajudando, a gente troca de roupa na frente do outro, ninguém se preocupa com nada, né? Tá todo mundo preocupado no seu desempenho, no seu cabelo, na maquiagem. Então, eu aprendi muito também sobre dividir coisas e sobreviver, né, em comunidade também no teatro. E eu fiquei lá até meus 14 anos, quando eu saí para poder fazer um preparatório para ensino médio. Quando eu entro no CIASM, na Usina na Arte, eu aprendo essa questão de usar a arte como potência, né? Como mulher de favela, de referência nordestina. E no CIASM eu aprendo o que é favela, por que eu não tenho que ter vergonha de falar a palavra favela, por que eu tenho, né, que reivindicar a história da favela. Então, no CIASM também foi importante por isso, né? Mas eu sempre gostei muito da cena do rap, frequentava esses lugares. E depois eu começo a conhecer o Islã, né, com a cena das mulheres que tem muito forte, que é o Islã das Minas, né, que tem a Martina, a Rejane, uma galera que eu assisti e falava, caraca, como essas mulheres são grandes, né, num palco, contando as suas narrativas, contando as suas histórias. E aí, teve um dia, assim, numa conversa com uma amiga, ela me fez uma pergunta que me deixou muito intrigada. Ela me perguntou qual era o nome da minha bisavó, das minhas bisavós. E aí eu fiquei, tipo assim, caramba, qual que é o nome da minha bisavó, né? Qual bisavó? E aí eu fiquei muito intrigada com aquilo. Aí eu sabia de uma bisavó, que é o meu nome, e sabia de uma outra bisavó do Nordeste, né?
que é a Kátia Regina, sabia do nome dela, mas não sabia de mais nada, assim. Sabia o nome de uma, eu sabia mais um pouquinho a história, mas não sabia de mais nada, né? E não sabia dos bisavós, assim, né? Um hiato. E aí eu fiquei muito tempo pensando nisso, pesquisando, correndo atrás, porque eu fiquei realmente intrigada com aquilo ali, né? E aí um dia eu estava no ônibus lotado, voltando da faculdade, voltando da UERJ. E aí no ônibus, assim, eu consegui sentar nesse dia, no ônibus. E aí na janela do ônibus eu peguei meu planner, eu estava, né, sempre com meu planner, que eu gosto muito dessa coisa de marcar data. E aí eu com o planner fazendo revisão de data, né? O que eu tenho que fazer amanhã e tal. E aí eu fiquei mó tempão, assim, olhando para a janela e começou a me vir várias memórias, né? E várias reflexões. E aí é a minha primeira poesia que eu falo, né? Olha esse retrato, Beatriz, né? Dá para botar em um quadro e ver a história dos teus antepassados. Então, eu comecei a reescrever dessa forma, né? O slam, ele surge aí. Não que o slam não fale de amor e de alegrias também, mas mesmo quando a gente fala de amor e de vitórias e alegrias, ainda é resistência. Então, sempre está ligada a essa questão, né? E a favela, ela me inspira de várias formas. Tem uma poesia que se chama O Alto da Pipa, né? Que na minha infância toda eu sempre vi pipas no céu e meu irmão sempre foi viciado em pipa. Então, eu falo assim, né? E tava lá, no céu, várias pipas. No chão, várias vidas, meninos e meninas, empinando sonhos e cortando as armadilhas. Nas mãos, várias linhas, ou até mesmo um carretel, para que as chances sejam infinitas. O menor olha a pipa e lá tá ele, logo em cima. É assim que eu quero ver meus menor, voando alto sem medo de bala perdida, uma vida onde o caveirão não é alternativa e que a operação só aconteça na sala de cirurgias. Nas mãos, a certeza de um menor que sobreviveu a um país racista. Amém, minha mãe diria, axé, a ancestralidade grita, porque a favela é o quilombo daqueles que foram condenados pela necropolítica. Política da morte, para você que não sabia. É o estado de exceção decidindo pelas nossas vidas. 2019 na Maré foram mais de 21 dias que não teve menor na laje soltando pipa e nem criança na escola, mas ainda tem os otários que vêm me falar de meritocracia. Eu não tenho paciência para a burguesia. Pegam a vaga na faculdade, mas vivem pedindo cola para cotista. Isso quando eles não pedem pra gente comprar droga e levar pra pista. Ah, tá, que eu vou cair nesse teu papo de esquerda cirandista, onde a minha pauta só cabe se for pra fazer mídia. Chega da população preta representando 75% das vítimas de homicídios nos jornais e revistas. Eu quero te fazer um convite com a minha poesia. Me promete que toda vez que tu vê o menor na laje soltando pipa, tu vai olhar, para além das mãos puxando a linha, um fio, que significa a construção de uma vida. E lá no alto, no topo da pipa, somos eu, você e o menor, contrariando as estatísticas. Eu quero ver favelado no poder. Eu quero ver o meu povo vencer. Então, esse é o Alto da Pipa.